Início das aulas. E você sabe qual é a importância da avaliação diagnóstica? Muitos são os fatores que contribuem para esse resultado e, geralmente, a qualificação dos docentes fica em primeiro plano. No entanto, nem sempre se considera que o planejamento dos conteúdos deve corresponder ao que os alunos podem aprender. E, para isso, é necessário começar o ano com a avaliação diagnóstica. E você, sabe qual é a importância dessa avaliação? É sobre este assunto que falaremos no vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Darlene e seja muito bem-vindo ao canal Momento Educação. E conforme havia dito antes da vinheta, vamos conversar a respeito da avaliação diagnóstica ou sondagem. Mas, antes de iniciarmos essa conversa pedagógica, não se esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar e, se não for um inscrito, se inscreva no canal. Um planejamento bem elaborado não é aquele construído apenas a partir de uma sequência lógica de conteúdos. Ela deve ser o ponto de partida para o trabalho do educador, pois permite identificar os conhecimentos que os alunos realmente assimilaram nas etapas anteriores, bem como lacunas que podem interferir no aprendizado dos conteúdos seguintes. As avaliações diagnósticas podem ser realizadas em qualquer momento do ano. No entanto, na volta às aulas, elas são ainda mais importantes, pois servem para embasar o planejamento e todo o trabalho escolar. Para obter um bom resultado e chegar ao objetivo, o professor deve focar nos seguintes itens, a fim de obter resultados que procura, para saber como trabalhar durante todo o ano letivo ou por onde começar a trabalhar com a sua turma. Principal, identificar dificuldades individuais dos alunos, analisar o desenvolvimento do grupo, propor um plano de intervenções pedagógicas adequadas às necessidades da turma em geral. Baseado nesses 3 itens que eu acabei de citar, apenas a título de exemplo, vamos explorar uma situação. Imagine que uma professora do 5º ano ou professor do 5º ano do ensino fundamental comece o ano com uma avaliação diagnóstica de matemática, com foco nas operações básicas. Nos exercícios propostos, ela percebe que os alunos não chegaram ao resultado correto, porque erram fatos numéricos e têm dificuldade para realizar a subtração com reserva, quando o subtraindo é menor que o minuendo. Nesse caso, ela precisa planejar 2 tipos de intervenções diferentes: jogos, brincadeiras e outras estratégias para ajudar os alunos a memorizarem os fatos numéricos. Trabalho com material dourado para que os alunos entendam a lógica por trás do mecanismo do empréstimo da subtração. Não seria efetivo abordar os outros conteúdos, geralmente ensinados no 5º ano, sem que antes eles dominem os conceitos e procedimentos referente a esses temas, aonde se encontra a dificuldade. Então, para solucionar expressões numéricas, operar com frações, calcular porcentagens ou mesmo solucionar problemas matemáticos, eles precisam sanar a dificuldade da subtração com empréstimo. Ao realizar a avaliação diagnóstica, o educador obtém subsídios para criar um planejamento eficiente, que ele e os alunos consigam cumprir. Ele tira o foco da quantidade ou sequência de conteúdos e o coloca na quantidade da aprendizagem. É importante destacar que a avaliação nunca é um fim em si mesma.
Seu objetivo não é simplesmente classificar o aluno, mas mostrar as necessidades dos estudantes e direcionar as intervenções do educador. Portanto, a sondagem deve abranger o que chamamos de conteúdos fundantes ou fundamentais. O domínio desses temas ou procedimentos é essencial para que os alunos acompanhem as próximas etapas de aprendizado, previstas para o ano letivo atual. É importante destacar que a avaliação nunca é um fim em si mesma. Seu objetivo não é simplesmente classificar o aluno, mas mostrar as necessidades dos estudantes e direcionar as intervenções corretas. Nesse sentido, o nome diagnóstico é bastante apropriado. Ele não só aponta o problema, mas indica qual é o tipo de remédio que o professor precisa utilizar para sanar possíveis lacunas e criar condições propícias à aprendizagem. O principal objetivo de uma sondagem está nas disciplinas de matemática e linguagem, em que os principais instrumentos para se verificar o aprendizado dos alunos são produções de textos, onde se retoma os gêneros trabalhados em cada série, ano, nas diferentes modalidades organizativas. Utiliza-se muito leitura e interpretação de texto para organizar práticas de leituras e identificar quais habilidades os alunos dominam e quais ainda precisam desenvolver. Resolução de problemas envolvendo as operações. Considere, neste caso, os diferentes tipos de problemas que envolvem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. O ideal também é utilizar diversos tipos de cálculos. Por exemplo, parte de raciocínio lógico. E, por fim, análise de dados das turmas. É o índice de alfabetização e resultado de avaliações anteriores. A tabulação dos dados obtidos oferece um mapa da turma e permite identificar quais são os alunos que precisam de uma orientação maior. O plano de trabalho precisa ser definido para atender às necessidades desses estudantes e muitas vezes torna-se necessário fazer uma intervenção pedagógica. O docente também não pode deixar de lado aqueles que têm mais facilidade, contemplando a todos em seu planejamento. E se você achou que a sondagem só é realizada com alunos do ensino fundamental, se enganou, pois sim, há meios de realizar uma avaliação diagnóstica na educação infantil. Os professores estão presentes no cotidiano da criança e acompanham de perto o seu desenvolvimento. Além de exercer a função de educador, o professor deve ter atenção à maneira que cada aluno interage com os colegas e demais professores durante as aulas e no decorrer das atividades. A partir disso, será possível identificar qual área do conhecimento o aluno da educação infantil tem mais facilidade em apropriar-se, bem como conhecer aquelas que apresentam alguma necessidade educacional. Por isso, o empenho é fundamental para realizar uma avaliação correta, para um relatório fiel e valioso, com base no que foi observado. Existem algumas maneiras que são primordiais ao avaliar os alunos desse nível. 1. Observe e registre seus principais apontamentos. A observação e seus respectivos registros são instrumentos muito importantes no processo de avaliação. 2. Converse com os alunos. Não basta realizar uma avaliação sem conversar com a criança antes e entender o seu lado. 3. Elabore relatórios e dossiês. Para realizar a avaliação dos alunos, é importante fazer relatórios sobre cada um deles,
ao final de cada etapa da sua avaliação. 4. Dialogue com os pais para entender o contexto familiar da criança. Embora a avaliação da educação infantil seja uma tarefa importante da escola, é preciso que ela seja realizada em conjunto com a família. 5. Crie formas de autoavaliação para as crianças. Propor a autoavaliação em sala de aula possibilita às crianças a administração dos próprios comportamentos, sentimentos e pensamentos. Eu não podia deixar de citar itens específicos que devem ser observados com mais atenção e registrados ao longo do tempo. Por exemplo, quais são as características do aluno? Como é a sua participação nas atividades? Tem autonomia? Quais são as suas habilidades e dificuldades? Como ele se comporta nas aulas? Como se relaciona com colegas e professores? Como reage às conquistas e fracassos? Como reage aos conflitos e adversidades? E quais foram os seus avanços desde que você iniciou a sondagem com aquele e aqueles alunos? Desse modo, é possível perceber necessidades específicas para a assimilação de competências e habilidades importantes ao processo de escolarização das crianças. Esse é um ponto essencial, pois oferece ao professor direcionamentos específicos quando for realizar seu planejamento. Uma boa dica para realizar escolhas avaliativas na educação infantil é estar consciente sobre o perfil da sua turma e conhecer as principais características de cada aluno, especialmente aquelas predominantes que fazem diferença no contexto educacional. Essas foram algumas maneiras de avaliar os alunos da educação infantil e ensino fundamental. Perceba que o processo avaliativo apresenta grande importância no processo de escolarização das crianças. Dessa forma, reconheça as particularidades dos alunos que você trabalha e adeque um modo de avaliação para que ela seja compatível à sua realidade e possa, de fato, avaliar. Muitas vezes, a inovação nesses métodos é o que falta para que os resultados do seu ensino possam ser melhor observados. Mas agora, deixe nos comentários como você realiza a sondagem com seus alunos. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!